crianças, como vocês estão? Espero que bem. Então vamos lá para mais um culto no lar, né? Que a gente possa ter um culto abençoado. E para isso, para iniciar, vamos falar com Deus, pedindo para nos abençoar nesse momento. Vamos lá, abaixar a cabeça, fechar os olhos. Senhor, obrigado porque o Senhor cuida de nós, obrigado porque a gente pode estar aqui podendo aprender a sua palavra, que o Senhor esteja nos abençoando em mais esse culto, que o Senhor esteja na casa de cada criança, abençoando, restaurando, cuidando deles e da família deles, Pai, que a gente possa ter um culto, que o Senhor possa falar aos nossos corações e que a gente possa aprender muito e praticar na nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Vamos começar aí a falar mais um pouquinho, continuidade da aula passada, que a tia Marina falou de quem? De quem que a gente tá conversando agora? Que tem uma história que fica lá em Êxodo. Moisés, isso mesmo. Se você pensou aí e falou pra mamãe, pro irmão, Moisés, você acertou. A gente tá falando sobre a história de Moisés. E a história de Moisés tem muitas coisas pra gente aprender. Muitas mesmo. E a tia Marina falou do Moisés bebê, como que foi que ele chegou, né, lá no Egito, né, ele acabou tendo uma mãe que adotou ele, né, cuidou dele, e depois ele cresceu, viveu no Egito e tudo mais. A gente vai conversar sobre isso, né, e também o que Deus pediu para Moisés fazer. Deus chamou Moisés para ser quem? O que ele fez na história? O que a gente pode aprender com Moisés? A gente vai poder aprender um pouquinho sobre isso nessa parte, né? E a gente pode aprender muitas coisas na história de Moisés e a gente vai fazer isso, tá bom? Antes de começar a falar um pouquinho mais sobre a história, a gente vai ouvir um louvor que fala muito bem resumidamente sobre a história de Moisés. Vamos lá? E não aparece num instante, mas como eu e você, ele vem como um bebê. Assim também Moisés, tão pequenino, filho de escravos lá no Egito, sofreu muito, mas venceu, com poder que vem de Deus. Foi achado e criado pelo faraó no palácio. Deus ali o preparava para libertar Israel. Mas um dia ele bateu num egípcio e se escondeu. Mas no deserto Deus o encontrou e ali com ele falou: Moisés, sei que você se sente fraco e pequeno, mas eu o escolhi para libertar o meu povo. Não pense no que você pode fazer. Pense no que eu posso fazer através de você. Um herói, eu quero ser. Um herói, eu quero ser. E com o poder que vem do céu, mostrar pro mundo quem é Deus. Um herói, um herói, eu quero ser. Um herói, eu quero ser. E com o poder que vem do céu, mostrar pro mundo quem é Deus. Um herói, eu quero ser. Amém, crianças. Que música bonita, né? Muito boa essa música. Ela resume muito bem a história de Moisés. Bem resumida. Se a gente for ler realmente a história, tem vários detalhes muito importantes. Se vocês tiverem a oportunidade, sente com o papai e com a mamãe e lê a história de Êxodo. Lê a história de Moisés. Como que foi essa trajetória dele.
né? Nos mínimos detalhes. Aqui a gente acaba passando uma ideia mais geral, né? Mas tem tantos detalhes tão maravilhosos que é importante. Eu não sei se vocês perceberam na música que em um momento na música ele fala que Moisés não precisa se preocupar com o que ele deve fazer, mas sim o que Deus pode fazer através dele. Isso é muito forte, né? O que será que Deus quis falar com isso? E por que Deus fez isso? Como vocês viram na música, em um momento depois que Moisés cresceu, Moisés estava ali sendo preparado já por Deus, né? E ele foi criado pelo faraó, né? Pela mãe dele que era egípcia, né? Enfim, ele foi criado ali, só que um dia ele viu um servo apanhando muito, ele não ficou contente, se incomodou com aquilo e empurrou, né, da construção lá das pirâmides, um dos soldados. Esse soldado morreu. Quando ele fez isso, ele teve que fugir, porque senão ele ia ser punido, né, ou preso, ou morto, né, tinha várias punições naquela época. E Moisés não quis ficar para ver o que ia acontecer, né, então ele fugiu na hora. No mesmo momento que aconteceu, ele saiu correndo e fugiu. E fugiu para o deserto. E lá ele ficou por muito tempo. Aí ele foi indo para uma cidade ali onde ele construiu uma família, cuidava de ovelhas. E um dia Deus chamou ele. Vocês viram ali? Que tinha uma árvorezinha, uma folhazinha pegando fogo, né? O que chama aquela arvorezinha, aquele galinho ali? Chama sarça, né? E aí na Bíblia a gente vai ver que Deus vai falar que é a sarça ardente, porque tava pegando fogo ali. Aquele fogo representava a presença de Deus naquele lugar. Tanto que quando Moisés chegou perto dessa sarça, na Bíblia fala assim, para que Deus fala para ele tirar as sandálias, porque ali habitava a presença dele. Imagina você ter a presença de Deus tão pertinho de você, deve ser muito especial isso. E Moisés teve esse privilégio, porque Deus queria chamar Moisés para cumprir finalmente o propósito dele, o que Deus queria da vida dele. Deus tinha um plano para Moisés. Quando a mamãe dele colocou ele na cesta, não foi por acaso, né? Não foi por acaso que Deus deixou que o rio conduzisse ele até ali, Faraó, porque Deus tinha um plano para ele, né? E esse plano não tinha acabado só porque tinha acontecido isso. E aí depois que ele cresceu, que Deus explicou para ele o que Deus queria dele, né? Então Deus falou para ele, vocês veem na música, não se preocupe, porque Moisés era muito inseguro. Vocês costumam ser tímidos? Eu, às vezes, em algumas situações eu sou, não sou tanto, mas de vez em quando. Às vezes a gente fica meio assim, acanhada, a gente acha que às vezes não consegue falar muita coisa, que a gente não é inteligente, mas não tem nada a ver com isso. Deus capacita a gente a todo momento. E foi isso que ele fez com Moisés. Então Deus deu o recado e falou: Moisés, eu quero que você volte para o Egito e que você seja bênção lá e liberte o meu povo, porque o povo de Israel era escravo lá. Escravo no Egito, eles sofriam muito, e Moisés foi criado para libertar esse povo, né? E aí depois disso Moisés voltou com medo, com receio, mas mesmo assim ele voltou confiando que Deus iria fazer tudo o que era necessário. E aí depois que ele voltou, ele foi dar um recado para Faraó, né? Ele foi dar um recado para ele, e a gente vai ver agora na história qual que foi esse recado. Deixe meu povo ir. Moisés e Arão disseram ao faraó: O Deus dos israelitas diz que você deve deixar o povo dele em liberdade. Se você não os libertar, coisas ruins vão acontecer. Mas o faraó não quis ouvir. Assim, Deus transformou a água do Egito em sangue. Ninguém podia beber. Depois, ele encheu as casas do Egito com rãs. Elas estavam por toda parte. Ainda assim,
O faraó não quis ouvir. Então Deus encheu os céus do Egito com piolhos. Eles cobriram as pessoas como poeira. Depois ele mandou muitas moscas contra a terra do Egito. Ainda assim, o faraó não quis ouvir. Por isso, Deus matou os animais do Egito: cavalos, jumentos, camelos, ovelhas, vacas e cabras. Então ele cobriu os egípcios com feridas. Ainda assim, o faraó não quis ouvir. Depois, Deus mandou pedras de gelo para destruir as plantações do Egito. Sua cevada e linho foram destruídos. Então, ele enviou gafanhotos para comer as plantas que restaram. Ainda assim, o faraó não quis ouvir. Então, Deus enviou escuridão em toda a terra. Mas, novamente, o faraó não quis ouvir. Deus disse: Eu vou matar todos os filhos primogênitos do Egito e todos os primogênitos dos animais. O meu povo deve matar um cordeiro, comê-lo e colocar seu sangue nos batentes às portas. Verei o sangue e passarei sobre suas casas. Aquelas crianças não vão morrer. Vocês se lembrarão disso para sempre. Isso será a Páscoa. Os israelitas obedeceram a Deus, mas os primogênitos dos egípcios morreram, até mesmo o filho do faraó. Finalmente o faraó ouviu. Ele deixou os israelitas irem embora. Vocês viram o que a Bíblia relata pra gente? E qual que foi o recado principal que o faraó recebeu durante muito tempo, antes de começar as pragas? Que Deus falava através de Moisés, né? Deus falava para Moisés as coisas. Moisés todo dia orava antes de ir para Faraó. Quando ele ia para Faraó, ele ia com um recado que Deus tinha enviado. Não era Moisés que estava falando por falar. Era porque Deus pediu para que Moisés falasse. Então ele chegou e falou assim: Faraó, Deus me chamou para voltar aqui. Mas ele me chamou para libertar o povo dele. E eu preciso que você liberte eles. Eles não podem ser mais escravos. Eles não podem viver mais o que eles estão vivendo. E Faraó, vocês viram, né? Nem ligou para nada. Então, com isso veio as pragas, certo? Foram 10 pragas. Vocês lembram as 10 pragas? Se não, tem um desafio para vocês.
Vocês vão pegar um caderninho, uma folha, vão escrever as 10 pragas. E aí do lado das 10, cada uma você faz o desenho do significado daquela praga. Quando foi os sapos, colocar o desenho do sapo e tudo mais. E coloca dentro da sua Bíblia, perto da história de Moisés. Ou se você tiver um caderninho, deixa lá com o seu caderninho. Pra você lembrar, né? E contar pros pais de vocês qual que foram essas 10 pragas e por que elas foram mandadas, né? Elas foram mandadas porque Faraó não queria obedecer. Faraó não queria fazer o que era necessário. E isso deu consequências, não é? Então, que a gente possa aprender com essa história de Moisés, né? Tanto lá no início, como eu falei, que Deus usa a nossa vida, mesmo quando a gente acha que a gente não é tão capaz assim. Moisés não se achava tão assim, mas Deus fala, não tem a ver com o que você consegue fazer, mas tem a ver com o que eu posso fazer em você. Então Deus pode fazer transformações incríveis na gente, que a gente pode se surpreender. E a gente viu que a desobediência gera consequências e muitas delas dolorosas, né? A última praga foi a mais difícil, né? E Faraó perdeu o filho dele na 10ª praga, né? Que foi na última. Então é muito importante que vocês entendam isso e que vocês sejam obedientes, não sejam desobedientes que nem Faraó. Quando Deus falar algo para nós, a gente precisa se atentar e rapidamente atender a solicitação dele, rapidamente já dar uma resposta positiva, né? Então Faraó infelizmente não fez isso, demorou muito para se arrepender. E depois das 10 pragas, o que será que aconteceu? Aí fica para a próxima parte da história de Moisés, tá bom? Então acompanha a historinha. Se você perdeu a primeira, já corre lá, vê o vídeo da tia Marina, vê o da tia Carol. E aí depois, a terceira parte, vocês vão entender o que aconteceu depois dessas 10 pragas. Como que foi, né, a trajetória desse povo de Israel, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês. Agora a gente vai ter um momento de oração. E a gente vai encerrar o nosso momento aqui. Pai, obrigado por esse momento, obrigado porque a gente pôde aprender com Moisés. Senhor, que a gente possa entender que o Senhor pode usar a gente para coisas incríveis, mesmo que a gente ache que não consiga. Pai, ensina que a gente possa ser obediente, não desobediente como o Faraó. Que a gente possa atender sua voz imediatamente quando o Senhor vem falar com a gente através da sua palavra, através da oração ou através dos nossos pais, né, do nosso pastor. Que o Senhor nos abençoe e esteja cuidando de nós, esteja com o nosso dia e que a gente possa aprender mais e mais com Moisés. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças, até a próxima, viu? Um beijão.